Oi, pessoal! Na aula de hoje nós vamos fazer o nosso short saída de praia Charme. Confira a seguir a lista de materiais e também a tabela de tamanhos. Bem, pessoal, para fazer o nosso shorts eu vou usar o fio Charme da Círculo. Eu escolhi esse tom de bege, que é a cor 7684. Para o tamanho P, eu vou usar um novelo. Para os demais tamanhos, 2 novelos. Eu vou usar a agulha número 2,5, porque o meu ponto é um ponto bem solto. Se você tiver o ponto mais justo, você pode subir a numeração para 3 até 3,5, porque as peças de moda, elas têm que ficar assim, ó, bem maleáveis para ter um caimento bacana. Bom, pessoal, e tanto o fio Charme quanto vários outros fios, acessórios, pedrarias, enfim, tudo que você precisa aí para confeccionar as suas peças, você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link da loja para que você conheça a loja, para que você veja as possibilidades de frete grátis, as promoções e as novidades que a loja recebe semanalmente. Bem, pessoal, agora que a gente já conferiu a lista de materiais, vamos dar uma olhadinha na tabela de tamanhos. Bem, vamos agora para a tabela de tamanhos. Eu vou começar com o tamanho P, que foi esse confeccionado na aula. Então, eu inicio lá na parte do cos, fazendo 168 correntinhas. Eu vou ficar na primeira carreira com 24 pontos Vs. Vou ter de comprimento 15 carreiras. Vou ter de fundo na perna 9 correntinhas. Vou ter de divisão ficando em cada perna com 11 Vs. E depois eu fiz 4 carreiras na perna, já contando uma de V, uma de bloco e 2 de bico. Então, essas são as medidas para trabalhar o tamanho P. No tamanho M, eu inicio fazendo 210 correntinhas. Nós ficaremos com um total lá no cos, na primeira carreira, de 30 pontos Vs. Vou ficar de comprimento 15 carreiras. Vou ter aqui de fundo 9 correntinhas. Vou fazer a divisão e nós ficaremos com 14 Vs para cada perna. E nós teremos 4 carreiras de bico, uma de V, uma de bloco e 2 de bico. Para o tamanho G, nós vamos iniciar as correntinhas fazendo um cordão com 252 correntinhas. Teremos na primeira carreira 36 pontos Vs. Nós teremos de comprimento 17 carreiras e nós teremos de fundo 13 correntinhas. Aqui na perna, no tamanho G, eu fiz uma carreira de V, uma de bloco, mais uma de V, uma de bloco e 2 de bico, ficando no total com 6 carreiras, mas a perna é totalmente opcional. Você pode fazer tanto o tamanho P mais comprido, quanto o tamanho GG mais curtinho, vai mesmo do seu gosto ou do pedido da sua cliente. Bem, essas foram as medidas para o tamanho G. No tamanho GG, nós vamos fazer no início um cordão com 280 correntinhas. A primeira carreira vai ficar com 40 pontos Vs. Nós teremos de comprimento 17 carreiras. Na divisão aqui da perna, nós ficaremos com 17 pontos Vs. Aqui na perna, nós teremos no total 6 carreiras e no fundo nós vamos manter
13 correntinhas. Bom, essas foram as medidas para o tamanho GG. Bem, pessoal, a dica da prof aqui é o seguinte: esse shorts, ele é um modelo que não tem a cintura tão baixa. Se você quiser ele com a cintura mais baixa, você pode diminuir aqui 2 carreiras no gancho até o fundo do shorts. Então, ao invés de trabalhar lá no tamanho P, no tamanho M com 15 carreiras, você vai trabalhar por 13 carreiras. Então, ele já vai diminuir aqui um pouco da parte do gancho dos shorts. Então, trabalhar 13 carreiras, se você quiser ele com a cintura mais baixa. Nos tamanhos G e GG, você trabalha, ao invés de 17, 15 carreiras. Então, você tem tanto ele com cintura média, quanto com cintura mais baixa. Iniciamos o nosso shorts fazendo um cordão com 168 correntinhas. Estico bem o cordão para que ele não fique torcido, fique bem retinho. E vamos unir a última correntinha que fizemos com a primeira. Fecho com um ponto baixíssimo. E já temos aqui o início, onde vai ser o cos do nosso shorts. Trabalhamos agora 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volto nesse mesmo ponto e faço um ponto alto, ficando com o meu primeiro ponto V. Faço 1, 2 correntinhas de separação e conto 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Na 7ª correntinha da carreira de base, faço um ponto alto, 3 correntes e mais um ponto alto. 2 correntes, pulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas e na 7ª, novamente vou trabalhar o ponto V. Um ponto alto, 3 correntes e um ponto alto. Dessa forma, vou percorrer toda a carreira, onde volto com essa primeira carreira finalizada para darmos continuidade. Bem, aqui já finalizei a carreira, onde fiquei com 24 pontos Vs. Venho com um ponto baixíssimo dentro do primeiro V, subo 3 correntinhas que eu já conto como um ponto alto e vou trabalhar aqui 8 pontos altos no total. Então, já tenho 4, 5, 6, 7 e 8. Venho dentro do próximo V e trabalho novamente 8 pontos altos. Então, dessa forma, nós vamos trabalhar em volta de toda a carreira e vamos continuar depois até concluir 15 carreiras. Eu vou pegar aqui a minha peça pronta para mostrar para vocês como vai ficando. Uma carreira vai ser de V, o V e os 2 pontos altos. Na próxima carreira, vamos ficar com os blocos, 8 pontos altos dentro do V. Na próxima carreira, vamos trabalhar V novamente. Então, eu pulo 1, 2, 3, no 4º ponto eu faço um ponto alto, as 3 correntinhas do V, e no próximo ponto, mais um ponto alto. Então, ficam sobrando 3 pontos lá. 3 pontos altos de um lado e 3 pontos altos de outro, sempre na carreira do V, fazendo a separação entre um V e outro com 2 correntinhas e sempre mantendo os blocos com 8 pontos altos. Então, olha o desenho, que forma como ele fica bonito, esse ponto, para trabalhar o nosso shorts. Bem, como eu disse aqui, no tamanho P, eu vou trabalhar por 15 carreiras. Com
completei as 15 carreiras, agora nós já vamos começar o aumento do fundo do nosso shorts. Aqui nós vamos dividir agora, tanto de um lado quanto do outro. Nós estávamos fazendo nos blocos 8 pontos altos. Agora, nesse primeiro, eu já faço essa parte do aumento, que eu vou ter tanto na parte da frente quanto de trás. Então, eu faço 4 pontos, 2 correntes e 4 pontos. Depois que eu terminei essa parte da divisão, agora eu vou dar continuidade fazendo os blocos da carreira. Bem, aqui eu já fiz o primeiro bloquinho e nós vamos ter a seguinte divisão. O bloco de aumento do fundo dos shorts, 11 blocos trabalhados normalmente e depois eu volto para trabalharmos mais uma vez o aumento do fundo dos shorts lá do outro lado. Percorri fazendo os 11 blocos, o aumento, mais 11 blocos. Agora, eu vou trabalhar mais o aumento do outro lado, um para a parte da frente, um para a parte de trás. Então, eu faço os 4 pontos altos, 2 correntes e 4 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar normalmente os blocos com 8 pontos altos cada. Aqui, restaram mais 11 blocos. Então, ficamos aqui com a seguinte divisão. O aumento de um lado, o aumento do outro, que vai ser o fundo dos shorts. 11 blocos de um lado, 11 blocos do outro, e tínhamos no total, na carreira lá de base, os 24 vezes e na anterior os 24 blocos. Então, no total, ficando agora com 11 de cada lado para cada perna, que depois vamos fazer a divisão, e a parte do fundo, um para cada lado, frente e costas. Primeira carreira dos aumentos finalizada. Agora eu inicio a segunda fazendo um ponto baixíssimo e venho no segundo ponto do bloco de aumentos. E aqui eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Quando eu chego no intervalo de correntes, eu trabalho 2 pontos altos, 2 correntes e 2 altos. Como nós pulamos o primeiro ponto, eu trabalho até o penúltimo. Então, 1, 2, 3 pontos altos. O último, nós deixamos sem fazer. Agora, eu vou trabalhar a parte dos V's. Então, o que eu faço? Venho, trabalho, como nós já fizemos nas carreiras anteriores, as correntinhas, então, 1, 2 correntinhas, pulo 1, 2, 3, no quarto ponto, trabalho um ponto alto. Aqui na parte central, faço as 3 correntes e no próximo ponto, mais um ponto alto. 1, 2 correntes de separação, venho já no próximo, pulo 1, 2, 3, no quarto ponto, trabalho um ponto alto. Faço as correntinhas centrais e no próximo, mais um ponto alto. E dessa forma, vamos percorrer toda a carreira. Finalizei a segunda carreira dos aumentos, aqui na parte central do fundo dos shorts, e agora eu já vou fazer a divisão das pernas.
Então, como eu comecei da mesma forma que a carreira anterior, onde eu pulei o primeiro ponto e depois eu fiz 1, 2, 3, 4 e 2 no espaço de correntes. Então, eu fiquei com 6 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar 9 correntinhas e já vamos fazer a divisão. Fiz as 9 correntes, então essa parte fica como fundo dos shorts. Eu venho lá do outro lado, no bloco de aumentos, e eu vou trabalhar, ó, daqui pra lá. Porque, ó, a gente tem que pensar que nós fizemos o primeiro bloco aqui, ó, o primeiro lado do bloco, né, no lado direito. Então, essa perna, ela vai ficar como perna direita. A outra parte, nós vamos vir depois que nós terminamos aqui toda a base da perna direita. Então, o que eu faço? Fiz as 9 correntinhas, venho desse lado e faço 2 pontos altos, que correspondem ao lado esquerdo do bloco do outro lado. Então, olha lá, fiz os 2 pontos, aí eu dou continuidade ao bloco. Trabalho até o penúltimo ponto. E o restante da carreira, eu vou trabalhar normalmente. Então, venho aqui dentro do espaço e trabalho 8 pontos altos. E eu circulo toda a carreira dessa mesma forma. Na carreira seguinte, eu já volto mudando o desenho do ponto e dando continuidade à confecção da primeira perna. Então, olha lá. Vamos deixar ela virada aqui. E olha lá, aqui o fundo dos shorts. E a gente vai sair com a confecção desse lado da perna. Carreira finalizada, a gente consegue ver bem a divisão da perna agora. E o fundo dos shorts que vai se formar aqui na região central. Agora, eu vou trabalhar uma carreira de V e depois já vou começar o desenho do bico do acabamento da perna. Então, eu venho e trabalho aqui, vindo 1, 2, até no terceiro ponto do bloco. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. No próximo ponto, faço um ponto alto. Então, aqui, sobre o espaço das correntes, eu trabalho montando os V's, pulando 1, 2 e uma correntinha. Venho na segunda correntinha de base e trabalho um V. Um ponto alto, 3 correntes e vou fazer o ponto alto no mesmo ponto. Faço 2 correntes de separação e aqui eu vou pular a última correntinha, vindo na penúltima, para que eu fique com a mesma quantidade de um lado e do outro. Faço um ponto alto, 3 correntes e um ponto alto. 2 correntes de separação e sobre o bloco, eu pulo o primeiro, o segundo, venho no terceiro ponto, faço um ponto alto, 3 correntes e no próximo ponto, mais um ponto alto. Faço 2 correntes de separação, pulo 1, 2, 3 e lá no quarto ponto do bloco, como já trabalhávamos nas carreiras anteriores, faço o meu ponto V. Um ponto alto, 3 correntinhas e no ponto seguinte, mais um ponto alto. 2 correntes de separação, pulo 1, 2, 3 e continuo dessa forma por toda a carreira. Então, agora, no espaço aqui das correntinhas, nós já vamos começar a formar a carreira. Olha só, a gente vai vendo cada vez mais claramente saindo o fundo dos shorts e aqui a gente vai trabalhar depois o acabamento dessa parte de baixo, fazendo um belo barrado para finalizar essa perna.
finalizei a carreira dos V's e já iniciei o desenho do ponto do bico, onde eu trabalhei na correntinha central 5 pontos altos com 2 correntes de separação. E assim, eu vou trabalhar toda a volta da carreira. Faço 2 correntes de separação e um bloco com 5 pontos altos na correntinha central do V da carreira de base. Então, aqui vou continuar até finalizar a carreira e volto dando continuidade. Carreira finalizada dos blocos com 5 pontos altos e eu iniciei a penúltima carreira do acabamento da perna. Então, ele vai ser bem curtinho. E aqui o que eu trabalho? No primeiro ponto do bloco, eu faço um ponto baixo. No próximo, eu faço um ponto alto. Próximo, que é o terceiro ponto do bloco, faço um ponto alto. 5 correntes, volto nesse terceiro ponto e faço mais um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto, e no último ponto do bloco, um ponto baixo. Uma correntinha, um baixo entre um bloco e outro, uma correntinha. Primeiro ponto, um baixo, segundo, um ponto alto, terceiro, um ponto alto. 5 correntes, volto nesse terceiro ponto, faço mais um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto, e no último ponto, um baixo. E dessa forma, vamos trabalhar por toda a carreira. Finalizei a carreira das argolinhas, dos leques, e já comecei a carreirinha de acabamento do biquinho. Então, olha como ele vai ficar delicado e fica com um desenho bem bonito. Para fazer o bico, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Eu venho no último ponto do leque, antes das correntinhas. Faço um ponto baixo. Dentro do espaço das correntes, eu faço um ponto baixo e 5 pontos altos com um picô de 2 correntinhas para cada. Então, faço as 2 correntinhas, fecho com baixíssimo. Mais um ponto alto, 2 correntinhas, fecho com baixíssimo. Até completar os 5 pontos altos com picô de 2 correntinhas para cada um deles. Finalizei os 5 pontos altos com um picô de 2 correntinhas. Agora, eu faço um ponto baixo, ainda dentro do espaço de correntes. No primeiro ponto do leque aqui, do outro lado, eu trabalho um ponto baixo, igual fizemos no último do outro lado. Depois que eu fiz um ponto baixo, eu venho lá sobre o ponto baixo da carreira de base, entre um leque e outro, e faço um ponto alto. Começo tudo novamente no último ponto do leque desse lado, antes das correntes, faço um baixo. No espaço de correntes, mais um baixo, 5 altos com picô, finalizando nas correntes com um baixo. No primeiro ponto do leque, depois das correntes, um baixo. E faço, sempre para passar de um bico para o outro, um ponto alto no ponto baixo entre os leques, no ponto baixo da carreira de base. E dessa forma, nós vamos percorrer toda a carreira. Depois que eu finalizar a carreira de acabamento do bico nessa perna, eu vou arrematar o fio e volto lá na base da segunda perna.
Na parte onde eu tenho as correntes, eu vou trabalhar fazendo a mesma contagem ali, fazendo o outro lado do leque e depois na carreira seguinte, fazendo os pontos V's, ou seja, a gente vai fazer aqui um espelhamento e vai ficar exatamente igual, tanto desse lado que nós vamos iniciar, quanto do outro que já está pronto. Então, é só seguir já o que nós já fizemos na primeira perna, com a mesma quantidade de pontos, mantendo o mesmo lugar onde a gente pega os pontos, que dá certinho e a gente fica com as duas pernas prontinhas. Depois que a gente terminar as duas pernas, eu volto mostrando para vocês e nós vamos para os acabamentos finais, fazendo a parte do cos e o cordão de amarrar. Após finalizar aqui as duas pernas, já com o biquinho de acabamento, agora nós vamos para a parte do cos. Então, eu pego o fio e vamos começar a trabalhar a carreira de acabamento. Aqui, de forma bem simples, podemos pegar em qualquer ponto da carreira e eu vou trabalhar fazendo 4 correntinhas. Fiz as 4 correntinhas, eu pulo uma corrente da base, venho na próxima. Um ponto alto, uma corrente, pulo um de base, faço um ponto alto, uma corrente, pulo uma de base, um ponto alto. E isso em volta de toda a carreira, onde nós vamos ficar aqui, ó, com essa parte vazadinha, parecendo um passa-fita, onde vamos passar o cordãozinho. Terminei a carreira do cos, onde nós fizemos o passa-cordão, e agora eu já cortei o fio e eu vou aqui pré-arrematar, levando o fio pro avesso e dando uma laçadinha. Depois a gente arremata por completo no final. Que bonitinho que está ficando. Bem, agora a gente já tem a nossa peça praticamente finalizada. Vamos trabalhar o cordão para passar no cos. Então, eu trabalho fazendo 1, 2, 3 correntes. Volto aqui, pulo essa segunda, venho lá na primeira e puxo a laçada. Agora, eu solto as 2 laçadas, sempre segurando essa última que fizemos, pois o fio está aqui nela. Passo por dentro e puxo a laçada, passo por dentro e puxo mais uma laçada. Solto as 2, puxo a laçada por dentro da primeira, puxo a laçada por dentro da segunda. Solto as 2, passo a laçada por dentro da primeira, passo a laçada por dentro da segunda. Solto as 2, passo a laçada por dentro da primeira, passo a laçada por dentro da segunda. E dessa forma, nós vamos trabalhar até atingir um tamanho que fique sobrando aí de 20 a 25 centímetros de cada lado, para que a gente possa amarrar na parte da frente e dar a volta em toda a cintura. Eu vou fazer o meu aqui, volto passando, falando certinho a medida que ficou o meu e dando os acabamentos finais na nossa peça. Bem, já terminei o meu cordãozinho de amarrar, cortei o fio e eu fiz esse daqui com 1,10 m. Eu gosto dele mais compridinho. Esse shorts é para minha filha e ela gosta de dar o lacinho, assim, tudo. Então,
a gente pode fazer o cordão do tamanho que você queira, mais ou menos entre 90 centímetros a 1,10 m no tamanho P. Depois, a cada tamanho, você pode ir subindo em torno mais ou menos de 20 centímetros. Então, se eu fiz aqui com 1 metro no P, 1,20 m no M, 1,40 m no G, 1,60 m no GG, ou pode ir subindo aí conforme o seu gosto mesmo, se você gosta dele mais comprido ou mais curtinho. E depois que a gente finaliza, nós vamos puxar o fio por dentro das duas laçadas e aqui ele já fica arrematadinho. Agora eu vou dar um nozinho simples de cada lado. Então eu venho aqui, eu passo esse fio que sobrou aqui por dentro de algumas carreiras. Só para que ele fique mais para baixo, e eu dou o nozinho aqui na ponta. A outra ponta, eu vou dar o nozinho só depois que eu terminar de passar por dentro do meu cordãozinho, por dentro do meu passa-cordão, para que facilite um pouco a passagem. Para passar o cordão, eu vou me guiar aqui pelo fundo dos shorts. Então, eu tenho esse bloco maior e eu venho aqui nele e começo a passar, ó, ele cai bem em cima de uma abertura e eu começo a passar na abertura do lado, ó, bem nesse ponto, que é o ponto central, lá com o fundo dos shorts. Então, eu passo um por baixo, um por cima. Um por baixo, um por cima, até chegar lá do outro lado. Quando chegar do outro lado, eu volto para que possamos fazer o acabamento nessa parte e dar aqui um nozinho, um lacinho e já mostrar a peça finalizada, porque depois dessa parte do cordão, nós também já finalizamos a nossa peça. Bem, pessoal, depois de passar o cordão, arrematar as pontinhas, a nossa peça já está finalizada. E assim nós também finalizamos a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!